Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 31 de julho de 2026. Inteligência artificial desafia materialismo e levanta questõões sobre alma e espírito. Parte 1. Rose Douta do The New York Times. O Papa Leão XIV lançou encíclica sobre inteligência artificial, em meio a debates sobre autoconsciência das máquinas. Em ensaio científico, escritor britânico se surpreendeu com a capacidade do Cloud se apresentar como consciente. As implicações da inteligência artificial para a religião têm recebido, até agora, um pouco menos de atenção do que suas implicações para o mercado de trabalho ou para a corrida armamentista entre Estados Unidos e China. Mas enquanto aguardamos a palavra definitiva sobre o assunto, ou seja, é claro, a encíclica sobre IA que o Papa Leão XIV supostamente lançará em breve, vale a pena fazer previsões sobre o futuro religioso sob as condições da inteligência artificial. Em uma linha do tempo possível, o advento da IA é amplamente entendido como uma vitória para o ateísmo e um golpe contra as ideias religiosas de alma e espírito, persuadindo mais pessoas de que suas próprias mentes são apenas computadores sem centelha divina ou alma imortal, apenas o equivalente de carne e osso de um chatbot prestativo ou de um terapeuta de IA. Em outro futuro potencial, o mistério da consciência acaba parecendo mais profundo à sombra da inteligência de máquina. O místico encontra novo apelo como uma forma de experiência que os computadores não conseguem emular, e a religião se torna um lugar para os excepcionalistas humanos fincarem uma bandeira desafiadora. Mas entre esses dois cenários há um futuro em que a IA aumenta principalmente a incerteza metafísica, deixando muitas pessoas simplesmente inquietas sobre questões fundamentais, cada vez mais misterianas em vez de claramente ateias ou devotas. Mas se uma entidade digital parece exibir as capacidades que associamos a mentes conscientes, e não acreditamos que essa entidade seja realmente consciente, então qual é o verdadeiro propósito da consciência? Se podemos ter inteligência sem autoconsciência, um zumbi que calcula e fala, porque o eu existe afinal? Não há escapatória óbvia do mistério aqui. Se você der o braço a torcer e simplesmente disser que o Cláudia já alcançou a consciência, então isso implica que de alguma forma construímos uma mente consciente sem ter nenhuma ideia de como a consciência funciona ou de onde ela vem. Isso é ciência com características extremamente assustadoras, como Kevin Costner invocando fantasmas do beisebol para humilhar Al de Iowa. Erguemos uma arquitetura material e o misterioso eu magicamente apareceu. Alternativamente, se você disser que a IA não é consciente, mas meramente capaz, então a questão de por que experimentamos a realidade através da consciência ou eu interno, o senso de identidade pessoal e vontade se torna muito mais difícil de responder. Se a consciência não é necessária para a capacidade, então presumivelmente a evolução deveria optar por zumbis. E de fato Dawkins sugere que talvez seja assim, que nossa experiência mental pode ser um mero ornamento e quaisquer civilizações alienígenas que encontrarmos podem carecer do nosso senso de eu. Mas como ornamento, desculpe, a consciência é insanamente improvável e bizarra. Não é apenas uma experiência personalizada estranha nichada aos mecanismos brutos da sobrevivência física. É uma experiência que por acaso se alinha exatamente com essa experiência, o teatro da mente espelhando a realidade, nosso senso de vontade e razão ligado diretamente às nossas ações e argumentos, incluindo argumentos a favor do materialismo. Como certos filósofos argumentaram, essa harmonia entre o psicológico e o físico parece muito mais provável de aparecer em um universo onde a consciência é fundamental, onde a matéria não é tudo e a mente é onde as coisas começam.
Nesse caso, talvez a conquista do Cláudio, ou Cláudia se você preferir, seja nos mostrar como a inteligência poderia aparecer no universo do materialista mesmo enquanto nossa própria consciência indica que este universo é um lugar muito, muito mais estranho. Na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece que a alma do late anima, do gr anemos, sopro, respiração. Conforme uns, é o princípio da vida material, conforme outros, o princípio da inteligência sem individualidade após a morte. Segundo várias doutrinas religiosas, é um ser imaterial, distinto, cujo corpo é apenas um envoltório que sobrevive ao corpo material e conserva a sua individualidade após a morte. Esta diversidade de acepções dadas ao mesmo vocábulo é uma perpétua fonte de controvérsias, que não teria lugar se cada ideia tivesse sua representação bem definida. Para evitar qualquer engano quanto ao sentido que emprestamos a esse vocábulo, chamaremos alma espírita ou, simplesmente, alma, o ser imaterial, distinto e individual, unido ao corpo, que lhe serve de envoltório temporário, isto é, o espírito, no estado de encarnação, e que pertence apenas à espécie humana, princípio vital, o princípio geral da vida material, comum a todos os seres orgânicos homens, animais e plantas, e alma vital. O princípio vital individualizado num ser qualquer, princípio intelectual, o princípio geral da inteligência comum aos homens e aos animais, e alma intelectual este mesmo princípio individualizado. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de julho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.